Oi, gente, eu espero que vocês estejam animados para nós começarmos o PET 2. Então, vamos para a semana 1. Nós vamos hoje conversar sobre as variações da língua. Quando nós vamos aprender uma língua nova, a gente não pensa que ela tem diferenças como a nossa própria língua tem. Nós, brasileiros, falamos diferentes em diferentes regiões. Uma pessoa do Rio não fala igual nós falamos aqui em Minas. Uma do Nordeste também não fala igual a gente. E o Sul, completamente diferente. Então, nós temos que considerar que existem essas diferenças. E isso é além do... Por exemplo, nós temos diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal, certo? E o português de Angola e de Moçambique, entre diferentes países. Mas dentro de um mesmo país, nós temos dialetos diferentes de uma mesma língua. O que seriam dialetos diferentes? Os dialetos diferentes, eles envolvem algumas questões. O que seria isso? O dialeto, ele é o quê? São marcas linguísticas, ou seja, na língua, na maneira que a gente fala, na maneira que a gente escreve, que são restritos a uma comunidade. Então, por exemplo, as marcas linguísticas de Minas. Por exemplo, usar o uai. O uai é uma coisa daqui de Minas, certo? Não tem isso em outra região do Brasil que use isso. É um dialeto, é próprio do nosso dialeto, ok? Da mesma forma, a nossa pronúncia com o R meio caipira, né, que a gente fala, que também é muito próprio aqui da nossa região, principalmente do sul de Minas, certo? Então, isso são os dialetos ali, eles são de uma região pequena, né, de falantes ali dentro de um lugar que tem um monte de gente que fala a mesma língua, certo? Nós temos Brasil, e dentro do Brasil tem várias regiões com maneiras diferentes de pronunciar uma língua. E isso acontece também nos Estados Unidos, né? Além da gente ter inglês americano, inglês britânico, inglês australiano, inglês irlandês, inglês da África do Sul, inglês indiano. Isso aí já são variações, já são dialetos do inglês. Porém, dentro do próprio Estados Unidos, nós vamos ter o inglês que se fala no norte, o inglês que se fala no sul, o inglês que se fala no oeste, que fala no centro, ou o inglês que fala na cidade de Nova York. É a mesma língua? É, mas nós vamos ver a diferença no vocabulário. Por exemplo, vamos pensar no português para facilitar. Nós temos aqui mandioca, certo? Em Minas. No Nordeste se fala macaxeira. No litoral é muito comum aipim. Nós temos 3 palavras diferentes para representar a mesma coisa. Isso são dialetos, isso é representação de dialeto. Porque pode ter variação no vocabulário, né? Maneira diferente de você dizer uma mesma coisa. Na pronúncia, certo? Ou, por exemplo, um outro exemplo, né, que é mais na estrutura da frase. Por exemplo, eu falo, a casa da Maria é muito bonita. No Rio de Janeiro é muito comum eles dizerem, a casa de Maria é muito bonita. Então, também é uma variação que envolve dialeto. E isso também acontece no inglês, ok? Então, a gente precisa saber que isso existe. Então, nós temos uma charge aqui, né, que eu vou explicar para vocês o que aconteceu, mas é relacionado a isso. Pensem no mandioca, macaxeira, aipim, porque essa é a situação aqui. Nós temos, parece que um monte de gente discutindo. Aliás, eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Bolacha e biscoito. É a velha discussão da bolacha e do biscoito. É isso que está acontecendo aqui. De um lado, um fala soda e do outro lado, o outro fala pop. O que é isso? Refrigerante em inglês. São 2 maneiras de falar refrigerante em inglês. Sim, existem 2 termos para isso. E aí, de um lado, tá um gritando pop, 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 e do outro soda, soda, a mesma coisa da bolacha e do biscoito. Sério? Certo? Aí vem um cara e fala Coke. Simples. Então, é a mesma coisa de chegar e falar uma marca, né? De uma bolacha ou biscoito, seja lá como vocês chamam isso. Então, né, o eterno debate, tá vendo lá na plaquinha? Interregional Generic Soft Drink Name Debate. Então, é o quê? Um debate para decidir, né, como que vai chamar isso.
Mas, enfim, é só uma charge, né? É só uma piada para entender como que funcionam essas diferenças vocabulares. Então, isso é um dialeto, é sobre isso que está dizendo este texto. Né? Eu preparei um vocabulário aqui, eu vou passar esse vocabulário para vocês, né? Vou mandar a foto desse vocabulário para vocês poderem fazer as atividades, ok? E facilitar também para vocês, que eu sei que não são todas as palavras que vocês sabem. E lembrando sempre que é importante a gente observar os elementos que ajudam a gente a compreender o texto. Então, aqui, por exemplo, nós temos essa discussão aqui, né? Essas imagens ajudam a gente a entender, tá vendo aqui, ó, name, né, que é sobrenome, né, qual o nome que eu vou chamar. American dialects, então os dialetos americanos são palavras cognatas, parecem com português, ajudam a gente a saber do que se trata o texto. As palavras que se repetem, speakers, né, que são falantes, American English, que é inglês americano, a palavra dialect, que vai repetir muito, speak, que é falar, standard é o padrão. O que seria o standard American English? É aquilo que a gente considera o padrão do inglês americano. Por exemplo, o que é o padrão do português brasileiro? É o que vocês veem no Jornal Nacional. Aquilo lá é o que eles consideram o português brasileiro padrão, certo? Que é uma coisa muito genérica, né? Não é realmente a realidade que se fala em cada região. Isso é o standard, né? Então, vamos lá, vou ver como é accent, que é o quê? O sotaque, né? Ou características distintivas, distinctive features, características distintivas de cada dialeto. Regional and social dialects, então dialetos regionais e sociais, que são uma outra questão também, né? Dependendo da situação, você pode usar um dialeto diferente. Com seus amigos, às vezes você fala aquela coisa mais com muita gíria, que é muito típica daqui de Minas, bem sem se preocupar, mas às vezes quando você vai fazer uma coisa mais séria, apresentar um trabalho, você procura mais falar o standard português, vamos dizer assim, o português mais padrão. Então, né, por conta de vocês terem, né, estudarem, né, e terem acesso a essas outras coisas, vocês podem dominar mais de um dialeto. E isso também é uma questão que é falada aqui no texto. Então, nós temos as diferentes regiões aqui, né? Northern, Southern, Midland e Western, que são as diferentes regiões aqui dos Estados Unidos para diferentes dialetos, né? E aí fala que tem alguns dialetos menores em alguns lugares, que é o que eu falei de Nova York, né? Nós temos a região maior e lá dentro nós temos o dialeto próprio da cidade de Nova York. Né, que isso pode acontecer também, como nós temos aqui no Rio de Janeiro também, que é bem mais forte no Rio do que no resto do estado. Sobre essa questão de dialeto, é basicamente isso. Eu vou comentar agora as questões separadas.